Oi, gente, boa noite. Tô com duas câmeras aqui, então vocês me perdoam se eu ficar olhando para lá e depois para cá. É isso. Sejam bem-vindos aqui, né? E hoje eu vou falar sobre a conjunção que vai entrar dia 7 de Urano em Gêmeos. É uma conjunção que vai entrar bem forte, né? Vai movimentar várias coisas aí que não estão resolvidas no nosso planeta e na nossa vida. Urano, ele se movimenta, então, depois de 84 anos, ele entra em Gêmeos. Vai entrar agora dia 7, né? Depois de amanhã, dia 7 de julho de 2025. Vai ficar até novembro. Depois volta um pouquinho para Touro. E depois, em abril, ele entra de vez e fica até 2033. A última vez que Urano, uma das últimas, vamos voltar nas outras conjunções de Urano e Gêmeos. A última vez que ela fez uma conjunção com Gêmeos foi na Segunda Guerra Mundial. Então, é um período de grandes mudanças, né? E também, ao mesmo tempo, de avanços tecnológicos, grandes mudanças tecnológicas na comunicação. Gêmeos, ele tem a ver com comunicação, com informação, né? Também. O Urano, ele representa o imprevisível, né? Então, é o imprevisível, libertação, autenticidade. Então pode ser bem caótico, liberando dos padrões antigos e nos liberando das escolhas que não nos representam mais, tá? Então agora aquele momento que eu tinha dito, que a porta abre e se você não tá pronto, não interessa se está pronto ou não. Porque o Urano, ele age rapidamente e ele vai trabalhar com as questões que estão inacabadas, que precisam ressurgir, renascer e o que precisa terminar também. Urano é para frente, faz coisas rápidas, gera mudança grande, variedade, novidade, né? É um planeta ligado ao digital, tá? Mas também é ligado à revolução, à rebeldia e à inovação. Urano estava em Touro, então até agora o Touro é um signo estável, ele estava segurando a velocidade de Urano, tá? Então, porque o Touro é lento, é estável, estava segurando. Só que Gêmeos é um signo de ar, né? E vai entrar agora em 7. Então, é todo um outro rolê. É todo um outro rolê, tá? Então, Gêmeos é como o ar, é rápido, ele junto com Urano, que gosta de velocidade e não tem uma energia linear, a velocidade vai ser aos pulos, tá? Então, a gente vai ter uma sensação incrível de aceleração das coisas. Urano também é o planeta da perturbação, do acordar a mente superior, né? Como eu disse antes, ele fica aí até 8 de novembro, depois volta em Touro e volta para Gêmeos dia 26 de abril. E daí fica até maio de 2033, tá? Só que o que acontece? Nessa fase que ele volta para Touro, são os últimos momentos que ele fica ali, né? Então, que vai ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Abril, 6 meses. Nesses 6 meses de último grau do Urano em Touro, podem ser bem desafiadores, porque ele tá mudando de um para o outro, tá? Então, o que que significa isso? Podemos ter grandes abalos sísmicos, vulcões, ventanias, ventos quentes. Urano também traz isso, a questão dos ventos quentes, né? É um planeta também da originalidade, da genialidade. Então, onde a gente tem Urano no nosso mapa natal, a gente pode ter flashes e insights, tá? E muitas vezes a gente não consegue trazer lógica, isso é mais um insight mesmo.
E as pessoas que têm Urano forte no seu mapa, elas estão à frente do tempo, né? Então, elas tendem a trabalhar mais na periferia da sociedade, porque o Urano ele vai além do convencional, né? E Gêmeos também. Então, são pessoas super sensitivas. Urano, como eu disse, traz mudanças rápidas e radicais na nossa vida. Ele também é um planeta que antecipa tudo que não é mais relevante nas nossas vidas. Então, o que está muito estável, rotina, ou que já estava morrendo, vai pular para uma outra oitava, tá? Então vai pular para um outro acelerando, um outro padrão nas nossas vidas, acelerando isso, nós querendo ou não, tá? Então, de novo, tudo muito rápido. Para os meus clientes, meus alunos, a gente já tem falado sobre isso, né? E viemos nos preparando e olhando para nossas sombras. E agora as coisas vão fluir, né? Sem tanto sofrimento, porque o Urano traz muito isso. Não quer mudar, mas tu tá escolhendo, mas tu não faz a ação para isso, né? E daí o Urano vem e faz, tá? Então, quem não tá preparado, se prepare, porque é super rápido, tá? Mudança de casa, de cidade, de trabalho, separações e por aí vai. A minha questão aqui também é a preocupação mundial, né? Meu ponto de vista apenas. Porque se a gente pensar que a gente tem muitos conflitos mundiais e grandes desafios pela frente, é possível uma terceira guerra mundial com esse Urano. E daí eu já tenho um vídeo aqui no YouTube colocando sobre a conjunção de Plutão em Aquário, e daí isso só exponencializa, né? Então, o que a gente pode fazer a respeito para ajudar? Podemos incluir o planeta nas nossas orações, nas nossas meditações, nos nossos intencionamentos, intencionando amor, tolerância para o planeta, né? Enviando energias de alta frequência, colocando meditações acima de 900 Hz e imaginando talvez uma luz violeta, branca, rosa envolvendo o planeta, né? Para que a gente possa contribuir com esse momento para não ficar ainda mais desafiador, tá? Então, Urano estando em Gêmeos, ele tende mesmo a intensificar tudo isso. Pessoas de Gêmeos amam mudanças, né? Novidades, variedades, assim como o planeta Urano. Urano também está ligado à independência e liberdade, né? E com Plutão em Aquário operando em paralelo, tende a tornar isso mais intenso, tá? Com as revoluções contra controle, a favor da liberdade de expressão. Também envolve liberdade nas redes sociais, né? No controle bancário, tudo isso entra como tema aqui. Urano traz também revoluções, né? Então pode ter um movimento social a favor da descentralização desse controle social. E Gêmeos é o signo das escolhas, da disseminação das informações, fatos, comunicações, né? Urano também tem a ver com indústria, engenharia e leva a um outro nível. Então, uma das épocas que a gente teve a mesma conjunção também foi a época da Revolução Industrial, né? Outra época, 1444, a conjunção de Gêmeos e Urano, onde foi inventada a impressora em tinta por Gutenberg, né? Então, também traz essa questão das inovações, das tecnologias, da genialidade de coisas novas, tá? Urano, no mito grego, ele era o deus do céu, tá? Então, também tem a ver com aviões, com tecnologia de aviões e essa parte de descobrir talvez outros planetas, também tem a ver com Urano. Uma outra conjunção que aconteceu em Urano e Gêmeos, que foi em 1609, Galileu inventou o telescópio, tá? Então, é nesse nível de importância que a gente está agora. E nessa mesma época também foi inventado um primeiro folheto que depois se tornaria os jornais, né? O jornal impresso, tá?
Nas publicações de Isaac Newton, também em 1687, também tínhamos uma conjunção de Urano e Gêmeos. Então, teremos grandes descobertas associadas a todos esses temas. E já falei sobre a Segunda Guerra Mundial, que também tivemos uma conjunção de Urano e Gêmeos, onde a gente também teve muitas evoluções em relação à tecnologia de aviação, tá? Então, Urano tem a ver com liberdade, Gêmeos não é um signo convencional, ele não quer se encaixar, ele é inconformista, ele não se conforma com as coisas como são, ele quer inovar, ele quer novidade. Como a gente tem essa conjunção até 2033 e Plutão em Aquário até 2044, a gente vai ter uma grande aceleração na inteligência artificial, tá? Então, esses planetas, eles também estão ligados a isso, Aquário, né, e Urano, tá? Tem algumas pessoas que falam sobre as Smart Cities, né, que são essas cidades tecnológicas que têm planos para acontecer para frente. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, tem algumas coisas que são inevitáveis, né, e a gente trabalha com luz e com energia, então, se a gente conseguir colocar a energia nisso e o humano nisso, a gente torna isso mais a nosso favor, né? Inclusive, as pessoas que trabalham com energia, pelo menos pelo que eu percebo ao meu redor, elas estão migrando para o campo, né? Comprando casas, terrenos, chácaras, indo para locais mais perto da natureza para plantar e para ter essa conexão mais forte com a natureza no dia a dia, tá? Para estruturar seu lar e sua terra, né? Esses planetas também, então tem tudo a ver, esses planetas também são ligados ao pulmão e ao sistema nervoso, tá, Gêmeos? O que podemos fazer, né? Porque, na verdade, nosso sistema nervoso, nesse momento, está sendo sobrecarregado de informação e de energia. Então, e com velocidade, né? Então, é necessário o nosso autocuidado primordial, né? O nosso contato com a terra, colocar o pezinho na terra, fazer uma respiração consciente. Se não está perto da natureza, poder ouvir músicas com pássaros, pegar um pouco de sol, tá? Essas conexões que trazem a gente de volta. O que mais? Gêmeos está ligado também à educação, à mídia social, à internet, jornalismo, vozes independentes, liberdade de expressão. Teremos mais sensibilidade, sensitividade também para a gente que está nesse caminho, né? Abre também as comunicações galácticas, tá? Expressões galácticas. Não vou abrir muito sobre isso. Também a gente vai ter no tempo, na Terra mesmo, no tempo, tempos mais extremos, tá? Sei que não é uma notícia muito boa, não é agradável, mas é isso. Gêmeos e Urano trazem um elemento ar, então a gente pode ter mais incêndios, ciclones, furacões. E, como eu falei antes, o Urano é ligado a ar quentes e velozes, vendavais, né? Urano também tem a ver com a energia nuclear, terremoto, vulcão. Teremos muito mais atividades vulcânicas, tá? Então, a troca no dia 7 de Urano saindo de Touro e entrando para Gêmeos pode ter algo dramático em termos mundiais, né? Então, aquilo que eu falei, aqueles 6 meses vão ser cruciais, que ele está nos últimos graus de Touro, tá? Por quê? Porque entra uma grande massa de energia diferente e rápida. Podemos também ter mais cyberataques, tá? Porque Urano traz essa coisa da revolução, da tecnologia, da informação. Então, no mito grego, Urano foi castrado pelo próprio filho Cronos. Urano, ele não é muito mencionado nos mitos gregos, mas se vocês procurarem no Google aí, Urano
ele era marido de Gaia e ele teve vários filhos. E daí, numa remessa de filhos, vamos dizer assim, porque ele tinha muitos, estavam neles os ciclopes, aqueles que tinham vários braços, vários olhos e agora me esqueci o nome. Que ele rejeitava esses filhos, e daí ele colocou no interior da terra de Gaia, que era a esposa dele. Nisso, Gaia se revoltou e forjou uma arma pedindo para que um dos filhos castrasse Urano. E daí quem que foi se candidatar foi Cronos. Cronos, o tempo, se candidatou a castrar Urano e conseguiu. O mito fala que quando ele castrou, as partes dele foram distribuídas em diversos lugares e uma das partes que caiu no mar deu a origem a Afrodite, tá? Então, se a gente pensar em tempo, a gente está castrada de tempo quando entra Urano em Gêmeos. Então, o tempo é tudo muito rápido. A gente não tem tempo para pensar, para raciocinar, então por isso que é bom o aterramento, tá? Então, sempre que se envolve Urano em algo, tem corte de algo, tá? Então, podemos ter corte de internet por longo prazo e também esses cortes lideram e levam a mais liberdade, tá? Então, vamos dizer, o corte num casamento tóxico, corte no emprego que não faz mais sentido, que trabalha um monte e ganha pouco. Então, leva à liberdade. Porque Urano tem a ver sobre a sua essência de vida. O significado dele inicial, antes de ser castrado, era luz, essência, tá? Antes de ele rejeitar os filhos, né? Urano tem esse senso de urgência no tempo, sabe? E daí a gente tem ainda em setembro aspectos de Urano com Marte, e daí isso também pode gerar guerras, né? O Marte traz essa agressividade, essa violência, toda essa parte. Se a gente pensar em Urano também como atividade sísmica, choques, surpresas no mundo, energia nuclear, mas se a gente pensar isso na nossa vida, tem coisas que a gente escolhe, mas não faz a ação para isso, para mudança, né? Então é isso que eu disse para os clientes e para os alunos, eu já disse aqui em vídeos, vai chegar uma hora que a vida não te dá mais oportunidade para tu fazer o que precisava, porque tu demorou para fazer. Então agora é esse momento, a vida não vai te dar mais chance. Então é bom que tu olhe para tuas sombras, né? E possa fazer isso de uma forma mais leve possível, tá? Então, assim, se inscrevam no canal, comentem aqui, me digam que se gostam desse assunto, que outros tipos de assunto que vocês têm interesse, né? Eu trabalho também com os atendimentos particulares, com as aulas das mesas quânticas que eu canalizei. Reiki também, vai surgir aí um Reiki que eu tô canalizando, vai vir o curso agora, em agosto. Logo já vou estar divulgando. E se precisar de ajuda individual, agende o seu atendimento, né? E agradeço por todo mundo que está aqui olhando e vendo e podendo ser contribuição para mim. Espero que eu também tenha sido e possa ser no futuro contribuição para vocês. Até!